A mãe ligou quando eu estava fechando um laptop em um escritório vazio. A noite antes do Natal na nossa empresa parecia sempre a mesma. A próxima pasta vermelha com a etiqueta urgente em meu escritório e o sucesso alheio que cheira a xerox e fadiga. Eu já havia estendido a mão para pegar o casaco quando o telefone tocou e na tela apareceu mãe. Ela nunca ligava sem motivo, e especialmente não no dia anterior ao Natal. Alô, disse eu, segurando o telefone com o ombro. Estou ainda trabalhando. Em vez de um cumprimento, ouvi um profundo suspiro. Claro que estás a trabalhar, disse ela. Agora é só ela para ti. Eu me sentei silenciosamente de volta na cadeira. Assim começavam todas as nossas últimas conversas, com um tom passivo disfarçado de preocupação. O que aconteceu? Perguntei. Se é sobre o jantar, eu vou conseguir. O restaurante está reservado. Não é sobre o restaurante, interrompeu ela. A voz era áspera, com um metal que eu nunca havia ouvido antes. Eu estou falando sobre sua fama. Estou ligando as notícias. E lá está você, em sua saia preta, ao lado daqueles filhos do herói do pequeno negócio, como eles chamaram. Eu me afastei da parte de trás da cadeira e fechei os olhos. Claro, só não poderia ser isso. Mamãe, não são filhos do herói do pequeno negócio, disse friamente. São herdeiros que trabalharam juntos com o pai durante 20 anos. Eles tinham todos os documentos. A viúva simplesmente... Viúva, arrebentou ela. A viúva, Daisy, a mulher que perdeu o marido. Como você pode falar sobre ela de forma tão simples? Eu consegui lembrar o texto do processo, a sequência de mensagens, os relatórios financeiros, que mostravam como ela havia bloqueado o acesso dos filhos ao dinheiro dele nos últimos 1,5 anos antes da morte do marido. A verdade judicial não coincidia com a verdade da televisão. Porque eu vi os documentos, respondi. Ela o isolou da família e... Você também está agora isolando todos? Interrompeu ela. Cortando, como um faca, quem lhe resta. Por dinheiro, sentiu-se uma onda de ansiedade em mim. Eu esperava por esse passo, do tu ao eles. Eu faço o meu trabalho, disse eu. Quando as pessoas vêm até você, elas confiam em você, trazem todos os papéis. Você ou aceita ou não. E se você aceita, você faz tudo para ganhar. Isso é como funciona a lei. Ah, assim trabalham os advogados, corrigiu a mãe. Os mesmos que nos levaram à casa. Velho assunto, o antigo casarão de 2 andares da avó, revestido de tijolos pálidos, sempre cheirava a maçãs e a um velho arbusto. Eu ainda me lembro de estar na varanda quando o pai chegou da corte e não conseguiu tirar os óculos. As mãos tremiam. Na época, ainda não havia minha vestida para o ensaio de formatura, nem minha entrada na faculdade de Direito. Havia apenas o advogado com mangas brancas e uma voz suave que não apresentou um único documento necessário, e a tia da Canadá, que recebeu tudo. Isso foi há muito tempo. Apertei o telefone contra o peito. E sabes o que aconteceu com ele? Foi retirado da prática. E nosso casarão não foi devolvido, respondeu ela. Nós também éramos apenas a parte interessada na época. Lembra-te do que ele nos dizia? Não se preocupem, vamos ganhar. A lei está do nosso lado. Ele ganhou, não nós. Exatamente como você vai ganhar agora. No pescoço estava quente. Eu fiz um respiro lento. Todos esses anos, eu me repetia que fui para os advogados, para que ninguém mais ficasse sem defesa. Para ela, isso sempre soava diferente. Eu fui para onde estava aquele homem com as mangas brancas. São histórias diferentes, disse eu. A tia do Canadá tinha o direito à sua parte. Eles nos enganaram, não a lei. Na minha causa, a lei funcionou de forma justa. Eu não vou me desculpar por ter feito o que era certo. Certo, repetiu a mãe, como se estivesse saboreando a palavra. Certo, do ponto de vista de quem, Daisy? Daqueles filhos ricos com as entrevistas? Ou daqueles que pagam o seu salário? Eu ria irritada.
З точки зору документів, мамо, контрактів, свідчень, у тебе завжди була алергія на факти, ти це знаєш? У мене алергія на людей, які продають совість, виплюнула вона. Я сьогодні говорила з тіткою по відео. Вона теж бачила сюжет. Сказала, що ти стала як вони. Я навіть не змогла її поправити. Ось звідки вітер. Тітка, яка двічі на рік показує в камеру свої канадські сосни і кухню з островом посередині, роздає моральні оцінки з безпечної відстані. Я стискала телефон так, що заніміли пальці. Скажи тітці, що я не юрист того, хто колись забрав у нас будинок, прошипіла я. Я просто достатньо розумна, щоб знати, як він це зробив. На тому кінці дроту вона замовкла. Я навіть na mite zradila tixi. Ela então ouviu como ela respirava pesadamente. Você sabe o que é o mais aterrorizante? Disse a mãe, que você nem sequer vê como isso soa, como uma ameaça. Isso não é uma ameaça, respondi cansadamente. É um fato, você mesma uma vez me pediu. Daisy, descubra o que então aconteceu, para que ninguém mais nos engane assim. Eu descobri. A você simplesmente não agrada o resultado. Eu não gosto de que minha filha pareça se orgulhar de poder tirar algo de alguém, lançou ela, exatamente como aquele Flynn, lembra-se? Ele também dizia que a lei está do nosso lado. Eu me lembrei de sua careta com que ele apertou minha mão após uma das reuniões, quando eu pedi que explicasse o erro no pedido. Não se preocupe, menina, esses detalhes ainda são para você, disse ele. Eu tinha 18 anos na época. Depois de 2 anos, eu já estava sentada na plateia e anotando uma aula sobre a negligência no trabalho. Eu não sou Flynn, disse eu, e você sabe disso. Eu sei apenas uma coisa, cortou sua resposta. Ninguém precisa que você venha para essa casa deles no Natal. A frase caiu como se alguém tivesse jogado um vidro no asfalto. Eu até afastei o telefone do ouvido. Olhei para o ecrã como se pudesse ser um erro de conexão. O número era o mesmo. A voz também. O quê? Perguntei com dificuldade. Nós, eu e o pai e o Cohen, vamos nos arranjar, continuou ela, sem sua presença jurídica. Eu simplesmente não quero essas conversas à mesa, sobre as viúvas, sobre a lei, sobre quem está certo. Vamos ter um Natal familiar, sem você, o Cohen. Meu irmão mais novo, que eu ensinei a andar de bicicleta e que agora está se preparando para se casar. Eu apertei os lábios com força. Em minha cabeça, as frases que poderia dizer surgiram. Você não tem permissão. Isso também é meu lar. Eu pago a metade da conta no restaurante que você está mencionando. Em vez disso, ouvi minha própria voz, seca e surda. Legal, disse eu. No final da linha, ela pareceu inspirar algo como se quisesse acrescentar. De repente, senti um frio intenso, embora o escritório estivesse aquecido. A desejo, começou ela. Eu interrompia. A minha própria voz parecia estranha. Então, tudo será cancelado. Caiu um silêncio verdadeiro. Não era como as pausas que a mãe gostava de preencher a conversa, me fazendo justificar. Esse silêncio era denso. Pude até ouvir o som de um gabinete ao longe fechando. O que você quer dizer? Perguntou ela finalmente. A voz subiu. O que significa tudo será cancelado? Eu não respondi. Só pressionei. Concluir chamada. A tela escureceu e a minha imagem nela parecia ter sido acidentalmente apagada. Alguns segundos eu fiquei sentada, imóvel. Depois, lentamente, coloquei o telefone na mesa com a tela para cima. As mensagens pendentes, suspensas sobre as últimas chamadas, formavam um estranho triângulo. Mãe, irmão, joalheiro. Passei o dedo pela tela e abri o chat com o Cohen. O último que ele me escrevera era: Mallory não suspeita de nada. Ela acha que eu comprei algo simples. Ela vai perder a cabeça com esse sábio, Daisy. Eu ainda não acredito que você concordou com isso. Abaixo do texto havia uma foto. Um estojo de veludo, ainda vazio, mas já com o recorte onde o pedra iria ficar. Eu fechei a mensagem e abri outra, da joalheira.
Senhora Crawford, confirmamos a recebimento do pagamento por 2/3 do valor. O acabamento e a embalagem serão feitos de acordo com a condição de pagamento do restante do valor, não mais tarde do que 3 dias antes de Natal. Assinatura: Latimer Stones, Daniel. Em seguida, uma nota não lida. Lembre-se do prazo de pagamento. Se seus planos mudaram, por favor, avise com antecedência. Os planos mudaram apenas agora. Eu havia transferido o olhar para o chat com o restaurante. A garçonete que havia feito o agendamento do salão privado havia me enviado gentilmente uma foto do seu pequeno, mas acolhedor espaço. Uma árvore escura, uma luz suave, grinaldas que pareciam não ser de uma loja de souvenirs, mas algo que alguém havia pendurado pessoalmente por horas. Para uma ceia familiar havia muito espaço demais. Para uma proposta era exatamente o que precisava. Eu senti um latejamento estranho no peito, como se o organismo só agora tivesse percebido o que aconteceu. A mão se esticou automaticamente para o teclado do computador. Eu pressionei a tecla de entrada. O cursor piscou. Os dedos começaram a digitar lentamente. Por favor, me digam se ainda é possível. Eu me congelei sobre o teclado, olhando para essas palavras e para o espaço em branco que as seguia. E, de repente, senti que a próxima frase decidiria não apenas o destino do precioso Pedra. Naquela noite, eu fiquei sentada na cozinha, apoiada nos cotovelos na mesa fria, com o telefone na mão. A mensagem do joalheiro com seu tempo para reflexão flutuava diante dos meus olhos como um adiamento da sentença. Uma semana para decidir o que eu realmente queria: castigar a minha mãe ou não destruir o jantar do meu irmão, que ele sonhava há 1 ano. O ar no apartamento estava muito silencioso para não ouvir a memória começando a ranger irritantemente na minha cabeça. A casa da avó sempre começava com esse som. As antigas escadas queixavam-se sob os meus pés, mas ainda assim seguravam. Eu fechei os olhos e vi tudo tão claro como se eu tivesse entrado lá ontem. A casa ficava no cruzamento da rua com árvores de carvalho. Uma casa de 2 andares, com um corredor descascado no qual alguém havia pintado as balaustradas de branco e depois abandonado. A sala de estar cheirava a maçãs e poeira de livros que a avó não permitia que fossem jogados fora. Talvez alguém os leia novamente um dia. Na cozinha sempre era apertado, porque era lá que se fazia tudo o que era importante: jantares, brigas, reconciliações. Foi lá que eu ouvi pela primeira vez a palavra herança. É só uma formalidade, disse então a tia Vivian, jogando o seu casaco com a parte vermelha para trás. Não façam disso uma tragédia. Ela veio da Canadá, como sempre, no último minuto, para o funeral, para assinar os papéis, para mais uma série de frases. Estou tão ocupada. Vocês sabem como é difícil sair daqui. Ela sempre cheirava a perfumes caros e outras vidas em que não se precisa contar cada centavo. A avó estava sentada à mesa, vestida com um cardigã apertado e sorrindo cansadamente. O pai, ainda não grisalho na época, mas com olhos eternamente cansados, estava espalhando contas e documentos em pilhas. A mãe apertava um copo como se temesse que alguém o tirasse dela. Eu só quero que tudo seja honesto, disse eu, parada na porta. Eu tinha 17 anos, havia acabado de trazer para casa os folhetos do curso de Direito e acreditava que as palavras lei e justiça eram quase sinônimos. Para isso nós temos um advogado, respondeu o pai sem baixar os olhos. O advogado se chamava Flynn. Ele apareceu em nossa casa como as pessoas que sabem onde podem entrar sem serem convidadas. Um terno escuro, uma faixa de cabelo grisalha bem arrumada, um sorriso com a mesma confiança que a mãe não gostou de imediato. Senhora Crawford, eu entendo, disse ele suavemente com um sotaque que eu não consegui identificar. Sua mãe quer que a casa fique na família. Nós vamos garantir isso. A lei está do seu lado. Aquela frase então soava como um encantamento.
Ele espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha, explicando calmamente para a avó onde colocar a assinatura. Ao lado estavam seus óculos em um estojo amassado. Ela perguntava ocasionalmente: "E você está certo de que Vivien não se ressentirá?" Ele respondia: "Ela receberá o que lhe pertence. Eu ainda não sabia que havia uma mina plantada aqui. Ninguém havia esclarecido o que exatamente era e em que proporção pertencia." A mãe apoiou o queixo com o punho e olhava ora para a tia Caneta nos dedos da avó, ora para o rosto de Flynn. Mais tarde ela diria que já sabia naquela época. Algo não está certo, mas calou-se, como sempre quando se tratava de papéis. Depois do funeral, tudo se complicou rapidamente. A reunião no tribunal, onde eu fui pela primeira vez como quase adulta. Lembro o cheiro, uma mistura de perfumes baratos, poeira e nervos. Flynn chegou atrasado por 10 minutos, brincando com o trafego terrível, e de repente o rosto da mãe ficou muito pálido. O juiz falava seco e rápido, operando com o mesmo direito que supostamente estava a nosso favor. E então aconteceu o mesmo acidente. Descobriu-se que o aplicativo-chave do testamento não foi apresentado. O prazo para esclarecimentos havia expirado e a edição anterior era válida. E como única proprietária estava Vivien. No corredor após a sessão, a tia estava ao lado de Flynn, um pouco mais perto do que era necessário. "Eu disse que tudo iria dar certo", sussurrou ela quando passávamos por ela. A mãe não respondeu nada, só saiu para fora e, perto do lixo, quebrou uma xícara de papel com bebida que nunca havia terminado. À noite, ela disse: "Vamos vender nossa casa. De outra forma, não vamos conseguir." Тато мовчав. Я подивилась на стіл і відчула, як щось у мені тихо запам'ятовує всі деталі. Ім'я адвоката, дату засідання, формулювання судді. Тоді я ще не знала, що через кілька років сидітиму на лекції про професійну недбалість і послухаю, як викладач згадує справу, де адвокат забув подати документ. Прізвище прозвучить те саме. Мама після того стала жити наче з вивернутими кишенями. Її ненависть до системи була щоденною, до політиків, до чиновників, до будь-яких людей у костюмах, до юристів. Особливо. Коли я сказала, що поступила на юридичний, вона подивилась так, наче я оголосила себе донькою Фліна, а не її. "Після того, що він з нами зробив?" – запитала вона. "Саме через це", – відповіла я. "Хтось має вміти читати ці папери." "Вони вже вміють", – сказала вона сухо. "Їм не треба ще допомагати. Для неї вони були однорідною масою, для мене – структурою, в якій хтось міг би працювати не як шахрай. Я не збиралася стати Фліном, я збиралася стати його протилежністю. Роками ми жили в режимі. Ти просто не розумієш, що ти робиш." Кожна моя серйозна справа викликала коментарі рівня «І кого ти там захищаєш цього разу? Скільки сиріт через це залишиться без даху над головою?» Навіть якщо мова була про банальну суперечку між двома магазинами. Справа з вдовою стала ідеальною мішенню. Її історію смакували всі. Легка драматургія, старий власник майстерні, який закохався вдруге, його дорослі діти, які, за версією медіа, ніколи не прощають мачухі життя. A viúva chorava na câmera muito bonitamente. Ela sabia fazer pausas onde era necessário, tocar no canto do olho com a serviette sem espalhar a maquiagem. Seu advogado dizia as palavras certas sobre a mulher que apoiou o marido nos últimos anos e a injustiça de deixá-la sem nada. No entanto, não entravam em cena as gravações da câmera de vigilância em que ela fechava a porta da oficina na frente da filha mais velha, dizendo: "Quando ele reescrever tudo sobre mim, então vem." Não entravam em cena as notas bancárias, onde nos últimos anos de vida do proprietário apareciam estranhos depósitos em seu próprio nome. Quando eu a via no tribunal, assistindo como ela lutava por cada palavra, eu estava certa de que estava fazendo o certo.
e continuou a estar segura até que o tribunal declarou a última vontade em favor da viúva inválida, devolvendo tudo ao estado anterior. Mas a mãe segurava o controle remoto e via algo completamente diferente. Um fragmento de entrevista em que eu saía do tribunal e comentava tranquilamente a decisão. Ela via sua filha em uma cena com as pessoas, segundo o roteiro da TV, que haviam tirado do pobre homem o teto sobre a cabeça. Depois daquela noite na cozinha, quando ela reviu o noticiário e capturava cada pausa minha, nossas conversas começaram a parecer mini-julgamentos sem direito de recurso. Você nem se dá conta de que essa mulher pode ter o amado de verdade, disse a mãe. O amor não cancela contratos comerciais, respondi. Ele não teve tempo de formalizar tudo, insistiu ela. Ele teve tempo de mudar de testamento. Ele não o fez. Podemos trabalhar apenas com o que existe e não com o que alguém sente. E com isso você? Perguntou. Está bem, desta vez ninguém vai tirar os filhos do que eles construíram com o pai, disse eu. Seus olhos ficavam cada vez mais duros. Contra esse pano de fundo, a convite para a ceia de Natal parecia quase milagroso. Chega mais cedo, disse a mãe uma semana atrás. Vai me ajudar na cozinha e vamos conversar sobre suas coisas, mas sem televisão. Eu ainda acreditava que ela realmente queria conversar e não apenas ouvir notícias sobre mim. Nós até começamos a brincar com o Cohen sobre o fato de que isso seria um primeiro Natal civilizado em muito tempo. Ele escrevia que planejava fazer uma proposta entre o sobremesa e os brindes. Quero que isso seja bonito, Daisy, ele escrevia. Não pausado, simplesmente humano. Um anel, pedra normal, não um zircônio barato, um lugar tranquilo onde ninguém vai nos perturbar, para que ela entenda que eu estou sério. Коен завжди був ближчим до мами. Він умів бути м'яким, чуйним, тим, кого вона називала «мій хороший хлопчик». Я була тією, хто приносить неприємні новини і складні слова, але для нього я була людиною, якій він міг написати о першій ночі. Як працюють оці договори оренди? Що мені сказати в банку? Коли він попросив допомогти з сапфіром, я не роздумувала. «Скільки ти можеш потягнути сам?» – спитала я. «Чесно», – відповів він, – «не так багато, як хотілося б. Я ж не у фінансовому відділі її тата працюю. Я знайшла ювеліра через знайомого клієнта». Ele trabalhava com pequenas partidas de pedra, aceitava encomendas complicadas, mas não gostava de histórias do Instagram. Sua oficina estava em um edifício sem graça no terceiro andar, sem placas. Ele olhou para mim por cima das lentes e disse: se você quer uma pedra de qualidade e não um doce, terá que esperar e pagar. Eu concordei em pagar 2/3. O Cohen pedia o mesmo quanto ele poderia dar de fato. Eu te devolvo depois, disse ele nervosamente. E então? Perguntei. Algum dia, disse ele honestamente. Eu simplesmente quero que ela não pense que eu vim até eles para me aproveitar. Eu vi o seu medo. Mallory cresceu em uma família onde a pergunta se vamos sobreviver a isso era discutida apenas em termos de planilhas de contas. Em sua casa, as lâmpadas eram trocadas por empresas de serviços. Em nossa casa, era o pai subindo a velha escada. Eu também escolhi o restaurante. Um pequeno estabelecimento familiar. Alguém havia se esforçado para torná-lo quase como em casa, mas melhor. Luz aconchegante, paredes de madeira, pratos simples, sem pretensões. Eu havia reservado um salão privado para a noite de Natal. Paguei o depósito. Agora tudo pesa sobre mim. A mãe me excluiu de jantar com uma única frase, mas deixou todas as minhas responsabilidades como se fossem um adendo ao contrato. No chat privado do Cohen, ele tentava manter o equilíbrio. A mãe está simplesmente cansada, escreveu ele. Isso não é sobre você, mas sobre o fato de que ela foi novamente atingida por nossa história. Мене накрило теж, відповіла я, тільки від протилежного.
Він не бачив, як я вночі прокручувала в голові ті самі сцени. Бабуся, що підписує папери, Флін, який запізнюється, тітка, що поправляє шарф, вже знаючи, що дім її, мама, яка дивиться на мене через екран телевізора і бачить, як я забираю дім іншій жінці. Я могла розкласти все по поличках, що тоді стався шахрайський прийом. А тепер ні. Що тоді нас обдурили, а зараз я просто зробила свою роботу. Але для них це звучало як відмазки. Так ми і жили. Я серед договорів і протоколів. Вони серед історій і ран, які ніхто не лікував. Тепер до цього додавалася ще й історія з сапфіром. Коли ювелір відповів, що може зберігати камінь лише тиждень, я відчула знайоме відчуття, як коли суддя вже починає оголошувати рішення, а ти раптом розумієш, що один документ поданий не в потрібну інстанцію. Ще не катастрофа, але вже дуже близько. Я відклала телефон і подивилася на свою кухню. Вона була дуже акуратною, дуже холодною. У цьому житлі не було жодної речі, яка дісталася мені в спадок. Навіть стілець, на якому я сиділа, куплений у розстрочку. Мені дуже захотілося хоча б раз виграти щось не в суді, а в житті. Я знову взяла телефон. У чаті з Коеном усе ще висіло його «Поговоримо завтра». «Добре», – написала я. «Але пам'ятай, я не дам мамі одночасно виганяти мене з вечері і користуватися моїми грошима так, ніби це само собою. Ми або родина, або ні». Ele respondeu rapidamente. Somos uma família, simplesmente desorganizados. Não nos mate, ok? Eu coloquei o telefone na mesa, senti como se algo estivesse apertando no meu peito. De repente, diante dos meus olhos, surgiu não a viúva da televisão, nem Flynn, nem a mãe, mas o Cohen, que corria atrás de mim na porta dos fundos da casa da avó quando éramos crianças, gritando: "Não me deixes, Daisy!" Eu inspirei profundamente e, em silêncio, na cozinha vazia, disse: "Eu não quero te deixar, mas eu não vou pagar mais por suas cenas bonitas se eu não estiver nelas." As palavras soaram confiantes, mas dentro de mim não ficou mais fácil. Eu me virei para a mesa, peguei o telefone e relei o e-mail do joalheiro mais uma vez. 1 semana, 7 dias, para decidir quem eu iria salvar desta vez. A minha mãe de sua imagem, o meu irmão de seus medos ou eu mesma da minha própria rotina. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não haveria uma solução perfeita. Haveria apenas aquela com a qual eu poderia viver depois. O toque do telefone me interrompeu enquanto eu estava tentando extrair algo útil das declarações do testemunha, quando ele se acendeu na mesa, iluminando a palavra mãe. Eu olhei para a tela por alguns segundos. Depois da nossa última conversa, cada um de seus telefonemas parecia ser um aviso. Alô, respondi, apertando o botão verde, apesar de tudo. Eu só vou por 1 minuto, disse ela. A voz era mais suave do que a última vez, mas nessa suavidade sentia-se uma corda tensa. Você falou com o Cohen? Sim. Eu peguei a caneta e comecei a girá-la automaticamente entre os dedos. Um pouco. Então vou dizer logo, para não haver mal-entendidos, continuou a mãe. O que você fez? Isso foi abaixo de qualquer limite. O que exatamente? Eu sabia a resposta, mas queria ouvir como ela a formulava. Usar o dinheiro, ela interrompeu. Seu dinheiro, seus generosos, nobres contribuições, como uma alavanca, como chantagem. Eu sorri breve e quase sem som. Interessante, disse. Então, quando eu choro por causa do restaurante e da pedra, é apenas ajuda familiar. E quando eu digo que, se eu não estiver lá, não vejo sentido em montar uma exposição por conta própria, de repente isso se torna chantagem? Você ameaçou cancelar tudo. Seu tom de voz quebrou. Você disse isso, antes do Natal, para sua mãe. Você disse para sua filha antes do Natal que ninguém precisa que ela venha, respondi, e fez como se fosse apenas uma figura de linguagem. Ela andou de um lado para o outro na sala. Eu ouvi o som das pranchas rangendo sob seus passos. Provavelmente a sala de estar. Provavelmente ela está andando de um lado para o outro com o telefone na mão,
como andava antigamente entre a cozinha e a janela da casa da avó quando contava quantos dias faltavam para pagar a conta seguinte. Você passou a linha, Daisy, disse ela finalmente em voz baixa. Uma coisa é o tribunal, onde você luta por documentos. Outra é a família. Não se pode comprar amor e depois tirar quando não lhe agrada. Eu não comprei amor, respondi. Eu paguei por coisas específicas. Você entende isso perfeitamente. Você está sério? Uma amargura surgiu em sua voz. Você realmente acha que pode separar uma coisa da outra? Dar ao irmão dinheiro para a pulseira, para esse seu gesto, e ao mesmo tempo não saber que agora ele estará para sempre te devendo? Ele não me deve nada, interrompi. Foi eu quem propus. E agora você está tirando de volta, disse ela, como aqueles que são pagos para se virar ou assinar. Eu apertei a mão do teclado até que ela quase se partiu. Você está pronta para admitir que eu não sou a Flynn? Perguntou. Você não está vendendo a casa para a tia em troca do meu salário? E como isso é diferente agora? Perguntou ela tranquilamente. Você participa da nossa vida apenas na medida em que considera correto para a sua consciência. Assim que algo não se encaixa na sua imagem da correção, você retira seus investimentos. Eu gosto do jeito como você diz, meus investimentos. Eu afastei o notebook para não ver o documento aberto. Como se eu não fosse sua filha, mas um fundo de quem você pode pedir subsídios. Você fez de si mesma um fundo, minha mãe suspirou. Autossuficiente, independente, bem-sucedida. E agora você está tentando fazer com que todos dancem para isso. Esta conversa era estranha. Ela me acusava de algo que eu havia cuidadosamente evitado: manipulação de dinheiro. Mas o que era ainda mais estranho era como ela me igualava a todos aqueles advogados que ela detestava. Em sua mente não havia mais nuances, apenas todos iguais. Com quem mais você falou sobre isso? Perguntei abruptamente. Ela fez uma pausa. Com o pai, disse. E com o Cohen. Eu não tenho nada a esconder deles. É isso. Ah, e como você fez isso? Eu quase vi essa cena. Ela à mesa, o pai no canto com o jornal, Cohen entre eles. Como sempre. Como foi? Respondeu a mãe. O que você disse? Se ninguém precisar de você, tudo será cancelado. Sem contexto, claro, observou eu de forma seca. O contexto é simples, interrompeu ela. Você está usando o dinheiro para impor suas condições. Eu disse a eles que não deixaria você transformar nosso Natal em um acordo judicial. Eu quase perguntei se ela se lembrava de quantos dólares desse nossa Natal saíram do meu cartão, mas me conteve. Isso seria uma bagatela. Tudo bem, disse eu. Estou feliz que você finalmente possa falar com eles diretamente. É uma pena que seja só quando se trata de mim. Não revirar tudo, pediu ela cansadamente. Não quero mais uma briga. Eu apenas peço que você não faça besteira. O restaurante já está reservado, a pedra está em funcionamento, o Cohen está preparando-se para essa noite. Não leve isso de volta dele apenas porque não gostou do que eu disse. Não gostou, é dito com muita suavidade, respondeu eu. Você é adulta, acrescentou ela. Comporte-se como uma adulta, e colocou o fone no gancho. Eu sentei-me por alguns segundos, pressionando o telefone contra o ouvido, embora a linha já estivesse em silêncio. Em seguida, lentamente, o coloquei na mesa. No entanto, o interior não estava vazio, mas sim muito apertado. Havia muito pensamentos, imagens, frases. Se para eles as histórias são tão importantes, que vivam nas histórias e não nos fatos, pensei, que acreditem na imagem da televisão e nas suas próprias lendas sobre advogados maus que tudo destroem. Os fatos estavam do meu lado, no caso da viúva, no contrato com o joalheiro, na correspondência com o restaurante. Fakty підтвердили, я зробила роботу добре, допомогла братові там, де міг бути потрібна, і маю повне право зупинитися там, де мені кидають у спину. Але факт був ще й інший.
У день, коли камінь потрапляє іншому клієнту, картинка, як Коуен тримає порожній футляр, стане теж фактом. І відповідальність за нього лежатиме не на мамі, не на тітці, не на телевізорі, на мені. Телефон знову звібрував. Тепер на екрані світився Коуен. «Так», – сказала я, не давши собі часу подумати про тон. «Ти говорився з мамою?» Його голос був здавлений, наче він вийшов у коридор і намагався говорити шепотом. «Вона говорився зі мною», – поправила я. «Вже й з тобою теж, як я розумію». «Можеш не казати так «вона», наче це якась стороння людина?» Він зітхнув. «Я між вами двома, як цирковий акробат. Чесне слово». «Ninguém está pedindo que você suba no fio», respondi. «Pode simplesmente parar de me passar fatos que parecem ser condenações». «Você disse a ela que tudo iria ser cancelado», disse ele diretamente. «Daisy, você entende como isso soa?» «Ela disse a mim que ninguém precisa que eu venha», respondi. «Você entende como isso soa?» Ela queria dizer. Ele se interrompeu. Ela queria dizer que não quer discussões à mesa. Então poderia ter dito: «Vamos tentar sem discussões», disse eu rapidamente, e não me excluir do jantar como um item do contrato. No final da linha, ele permaneceu em silêncio. «Daisy», disse finalmente, «podemos esquecer as palavras por um minuto? Só a situação. Tenho um plano. Ele se sustenta em um anel, no lugar e no que todos, mais ou menos, têm um pouco de bom senso. Você está realmente pronta para jogar esse plano no lixo porque a mãe disse algo que não deveria ter dito? Eu estou realmente pronta para pagar esse plano se você me tirar dele», respondi. «Você está realmente indiferente se eu vou me sentir mal se tudo der errado?» Ele falou mais rápido. «Eu não estou falando sobre o restaurante ou o anel. Melória, ela acha que eu sou um homem normal, adulto, capaz de organizar uma coisa importante em minha vida sozinho. Se tudo desmoronar porque minha família não consegue se entender, você acha que isso não afetará como ela me vê? E você acha que isso não afetará você? Se eu for para esse restaurante, sentar à mesa, fingir que tudo está bem e a minha mãe agir como se eu não estivesse aqui?» Eu senti o tom da voz aumentar. «Sabendo que eu estou pagando parte da conta? Ai, eu não peço que você venha se você não quiser», disse ele rapidamente. «Sim, se isso for insuportável para você, não venha. Eu peço apenas uma coisa. Não toque no que já foi feito. Não leve o restaurante. Não leve a pedra. Não transforme isso em guerra». «Foi você quem começou a guerra?» Eu sussurrei. «Me dá nojo quem começou». Pela primeira vez, um tom metálico surgiu em sua voz. «Você pode registrar isso em seu protocolo. O que importa é como eu saio disso». Eu me calou. Foi honestamente e dolorosamente. «Você está realmente disposta a estragar a minha vida por causa da sua orgulho?» perguntou ele em voz baixa, sem paixão. Eu abri a boca para responder, para dizer: «Não, eu não estou pronta». Ou ao contrário, se você me vê apenas como um dinheiro com personalidade, então sim, estou pronta. Mas as palavras se engasgaram. Eu não consegui dizer nenhuma delas, sem sentir que estava traído, ou a mim mesma, ou a ele. O silêncio se alongou. «Eu entendi», disse Cohen. «Ligue para mim quando decidir. Espero que seja antes de o joalheiro vender o seu anel para alguém mais». A linha se interrompeu. Eu olhei para o telão do telefone como se fosse uma cena vazia após uma peça. Meu cérebro estava zumbindo. O primeiro impulso foi organizar uma crise, lançar algo contra a parede, escrever para todos três, minha mãe, o Coeum, o joalheiro, e dizer que eu estava saindo dessa jogada. Nenhum dinheiro, nenhuma presença, mais nenhuma dessas conversas. O segundo foi mergulhar de volta no lugar onde eu sabia que podia controlar tudo, no trabalho. Eu voltei para a mesa, abri o laptop. As coisas não se ofendem, elas são ganhas ou perdidas. Elas não te dizem: você está realmente a ponto de estragar a minha vida. O máximo que você pode ouvir é: você violou o item do contrato. Nessa semana, eu assumi mais 2 casos adicionais. Meu colega,
Um jovem parceiro chamado Nolan fez um sinal de olho. Você está se tornando uma lenda da empresa até os 30 anos? Simplesmente não quero passar o ano novo sem fazer nada, disse eu, desviando a conversa. Nolan era o tipo de homem que sempre sabia ocupar o espaço. Ele falava alto, ria muito amplamente, sabia encantar os clientes e um pouco me irritava com sua facilidade. Mas era profissional e trabalhar com ele era conveniente. Ele nunca perguntava como eu estava me sentindo, se o prazo era adiado, apenas quanto tempo eu precisava. Quando ele propôs que fôssemos tomar algo mais forte do que água de escritório no bar ao lado, concordei tão automaticamente quanto concordaria em aceitar outro processo. O bar era escuro, com mesas pegajosas e sempre com as mesmas caras. Eu pedi algo que deslizou pelo meu pescoço sem sabor. Ouvi sobre o seu caso com a viúva pela rádio, disse Nolan entre 2 goles. Boa obra, embora os meios de comunicação tenham, como sempre, criado um circo. Acostumada, respondi. Eles precisam de histórias. Nós somos, afinal, uma fábrica de histórias, sorriu ele. Só que as nossas não sempre parecem bonitas na tela. O que me preocupa mais é como elas aparecem no relatório, disse eu. É por isso que os clientes te amam. Ele levantou o copo. Tu és como uma máquina de guerra. Eles precisam de resultados, não de lágrimas. A palavra máquina de guerra me caiu de maneira estranha. Por um lado, eu estava a tentar alcançar isso, a reputação de alguém que não se deixa levar pelas histerias e que não toma decisões com base nas emoções. Por outro, havia nele aquilo que a minha mãe sempre me dizia que eu não devia ter. Uma força sem rosto que se move em uma direção predeterminada sem se voltar para trás. Me parece, disse eu, que em algum momento todos vão entender. Eu não sou um tanque blindado, sou uma pessoa viva. Não te apresses, Nolan engoliu. Enquanto todos veem em ti um tanque, ninguém tenta subir dentro e olhar para dentro das minhas entranhas. Acredita, é confortável. Ele disse isso sem nenhuma sombra de romantismo, mas como um colega que compartilha um conselho prático. Não mostres os teus pontos fracos e te deixam em paz. Eu fiquei surpresa com essa simplicidade. Com ele não era necessário explicar nada, não era necessário falar sobre viúvas, casas, palavras da minha mãe e medos do meu irmão. Podia-se falar sobre o significado de uma linha em um contrato e rir daquele juiz que havia maldito o nome do nosso cliente. Nós conversamos sobre algumas causas, trocamos mais uma par de porções de bebida. Ele perguntou: e para onde você vai hoje? Não, disse eu. Vou em casa. Os parentes já sabem que você casou por trabalho? Ele piscou o olho. Eles têm outra versão, respondi. Pelo direito. Então não haverá divórcio, resumiu ele. O direito não se rende. Foi engraçado e, ao mesmo tempo, muito preciso. Ao voltar para casa, senti a mesma estranha calma que agora me recebia todas as noites. Só que agora havia uma leve fadiga pela excessiva sinceridade de Nolan. Ele via em mim não mulher, não filha, não irmã. Uma função, uma máquina. Era algo estranho, mas de repente isso me pareceu atraente. Ninguém se ofende se a máquina não tem sentimentos. Eu tirei os sapatos, joguei a bolsa no assento, peguei o telefone para programar o despertador. Não ecrã, havia uma mensagem não lida. Senhora Crawford, lembre-se de que o prazo para esta conclusão do anel está se aproximando. Se nos próximos dias você não confirmar o pagamento e a data de entrega, teremos que colocar o anel em disponibilidade para outro cliente. Eu releia 2 vezes. Um texto seco e educado. Nenhum drama, nenhum "você realmente está preparada". Simplesmente um fato. O tempo está passando. O telefone tocou novamente. Abaixo de mim apareceu um novo e-mail de Cohen. Eu havia visto apenas as primeiras palavras. Eu conversei com a minha mãe e a tela escureceu quando eu não consegui tocá-la a tempo. Na escuridão da minha cozinha, 2 e-mails
de joalheiro e irmão brilhavam na minha memória, como dois diferentes caminhos para o futuro, e em nenhum deles eu podia mais ficar apenas uma máquina de guerra que se movia em linha reta. Poucos dias antes do Natal, a cidade parecia que alguém havia aplicado um filtro festa sobre o caos normal, faixas de luzes, chapéus de plástico, vitrines com os mesmos descontos. Eu caminhava de volta do trabalho a pé, para não ficar presa no trânsito e não ter que olhar para as outras famílias que se encaixavam em carros com malas. Na minha cabeça, uma única ideia girava: escrever outro capítulo e honestamente admitir que não sabia o que fazer, ou simplesmente esperar até o fim da semana e deixar que a situação se resolvesse sem mim. Eu fechei a porta da minha casa e imediatamente senti que algo estava errado. A luz do corredor já estava acesa. Havia sapatos ao lado da parede, não apenas os meus, uma par de tênis masculino que eu lembrava da minha última viagem de verão ao lago. Daisy? Ouvi eu da cozinha. O Coen estava sentado à mesa com a minha xícara nas mãos. Os olhos estavam vermelhos, as bochechas exaustas, como se tivesse passado por uma doença prolongada, embora não estivesse doente fisicamente. Espero que não chame a polícia. A polícia não teria como lidar com você, respondi automaticamente, tirando o casaco. O que você está fazendo aqui? A mãe o expulsou? Quase, suspirou ele. Pode me dar um pouco de água? Eu lhe dei um gole da xícara. Ele fez alguns goles, olhou para o lado. Eu conversei com a minha mãe, disse finalmente. Falei com ela diretamente, não como um filho bom, mas como um homem adulto vivo. E como ela reagiu a esse formato? Eu me apoiei no banco. Ela odeia ele, respondeu simplesmente. Mas vamos continuar em ordem. Ele contou como 2 dias atrás a mãe entrou na sua sala sem bater, como quando era criança, e começou com a frase: Eu espero que você não tenha deixado sua irmã envolvê-lo em suas jogadas. Em seguida veio o conjunto padrão. Ela compra pessoas com dinheiro. Advogados são todos iguais. Talvez seja um sinal de que Mallory não é sua se tudo não está indo bem. No momento em que ela passou para esse sinal, eu mesmo não entendi, disse ele. Mas quando chegou a se a irmã se comporta assim, significa que ela não era destinada a fazer parte da nossa família, eu me conectei. Pude ver que ele estava tendo dificuldade em dizer essas palavras. Ele sempre sabia evitar conflitos, suavizar as arestas, ser aquele que não perturba a mãe. Eu disse a ela, prosseguiu ele, que se ela ainda uma vez a chamasse de minha oponente e não de filha, eu mudaria a refeição para outro lugar, e sem ela. Sério? Eu não acreditei. Sério, assentiu ele. Ela ficou zangada, disse que eu a traí, que ela carregou por tanto tempo, e agora seus próprios filhos a olham como um acessório arcaico da vida. Fiquei tão mal que queria voltar atrás na conversa, mas de repente pensei, se eu agora recuo, vou recuar toda a vida. Foi essa decisão que eu nunca teria chegado a tomar. Eu ou avançava de frente e depois me arrependia, ou recuava ainda na etapa de mãe ficará zangada. Eu não me desculpei com você, disse ele em voz baixa, não porque eu ache que você está errada, mas porque não conseguia fisicamente imaginar como eu iria contra a minha mãe. Ela sempre fazia o ar de que iria se desfazer se não a apoiasse um pouco. Não é só o ar, sussurrei. Sim, concordou ele. Mas você sabe o que eu entendi? Se ela se desfazer, não é culpa minha. Eu não posso passar a vida sendo o seu freio. Tenho alguém mais além dela. Mallory. Ele se calou, olhou para mim. Não quero começar uma família com mentiras, disse ele, nem para ela, nem para mim. Não quero dar a entender que tudo está bem, quando na verdade nossa família é um campo minado. E se para dizer isso em voz alta eu tiver que discutir com a minha mãe de verdade pela primeira vez na vida, então vou discutir. Eu senti como algo se movia no meu peito. Ele falava não como pequeno irmão,
que precisa ser salvo, mas como uma pessoa que tomou uma decisão. Eu não posso pedir nada a ti, continuou ele. Depois de todas essas palavras que nós te colocamos, eu não tenho o direito de vir e dizer: dá mais dinheiro, por favor. Mas eu vim mesmo assim, não porque tu sejas uma fonte de recursos, mas porque tu és a única pessoa que pode fazer isso sair, e a única pessoa a quem eu ainda posso confiar nisso, mais do que a mim mesmo. Você poderia ter ido falar com seus pais? Disse eu de forma mecânica. Eles claramente têm recursos. Será que eu vou ser aquele cara que pede dinheiro ao pai da noiva para comprar um anel para ela? Ele fez uma careta. Não, obrigado. Quero que ela não tenha a menor dúvida de que estou aqui sozinho. Não é seu projeto, não é um acessório para o negócio familiar. Ele tomou um gole de água, olhou para o lado do meu janela. Eu tenho medo de perder ela, disse. Mas tenho ainda mais medo de começar a vida com ela com a ideia de que vou falar e vou falar, e depois acordar aos 40 e perceber que estou vivendo a vida dela e não a minha. Eu pensei que, aos 40, provavelmente, todos nós acordamos com esse sentimento de alguma forma, mas ele percebe isso aos 20. Já é um passo à frente. E o que você quer de mim? Perguntei. Ajudar a terminar essa história com o sábio, disse ele honestamente. Não como manipulação, como um gesto. Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas peço. Na minha cabeça, nesse momento, viviam duas imagens ao mesmo tempo. A mãe dizendo, você compra pessoas com dinheiro, e o pequeno Cohen no quintal da avó que não consegue subir na balança e grita, não me jogue, Daisy. Se eu ajudar, disse eu lentamente, você entende que isso não anula o que a mãe disse? E o que você ficou calado enquanto ela dizia isso? Sim, assentiu ele. Eu não vim aqui pedindo anistia. E você entende que pode não estar presente à ceia? Sim, repeti. Eu já estava quase acostumado à ideia de que este Natal estaríamos separados de alguma forma. Isso soou dolorosamente estranho. Bem, disse eu, então seja assim, vou ligar para o joalheiro. Se ele ainda estiver guardando a pedra, vou fechar a compra e acertar os prazos. Mas isso não será um generoso presente meu. Será a última vez que eu investirei em algo em que oficialmente não existo. Está bem, disse ele em voz baixa. Eu fui para a sala, peguei o telefone. Os dedos tiveram um leve tremor quando eu comecei a digitar o número. Daniel de loja respondeu imediatamente. Senhora Crawford, seu tom de voz era igual, um pouco cansado. Estava apenas para escrever para você. Eu sei, disse eu. Se o anel ainda não foi incluído no catálogo geral, ele ainda está aqui, assegurou ele, mas não posso mantê-lo indefinidamente. Não terá que se preocupar, respondi. Vou pagar hoje mesmo. Preciso da pulseira até a noite de Natal. Eu entendo que isso significa pressa, metas e seus nervos. Ele ficou em silêncio. Isso é possível, disse, mas você terá que nos confiar completamente, sem revisões adicionais e desejos. Tenho um desejo, respondeu eu, para que aquele que receberá o anel nunca saiba pelo que tipo de circo ele passou. Ele suspirou quietamente. Geralmente nos saímos bem com isso, disse ele. Я перерахувала гроші, не даючи собі часу подумати. Коли повідомлення з банку прийшло на телефон, я відчула дивне полегшення. Як після того, як нарешті підписуєш угоду, над якою місяць нервував. Повернувшись на кухню, я просто кивнула Коуену. «Усе», – сказала. «Камінь твій, камінь її», – поправив він. Він підійшов, обняв мене. Не так, як у дитинстві, коли міг повиснути на шиї, а як дорослий, який не звик до цього, але дуже потребує. «Дякую», – сказав він. «Я ніколи це не відпрацюю. Знаю, але я хоча б більше не буду робити вигляд, що маю на це право». Він пішов за годину. Я залишилася в квартирі з відчуттям, ніби зробила щось правильно і водночас абсолютно безрозсудно. Мама дізналася швидко. Вона завжди дізнається. За день до Різдва мені подзвонив тато. Я не буду лізти всередину,
почав він. Але ти маєш знати, тут у нас була розмова. A palavra conversa soou como se alguém descrevesse um incêndio, como um acendimento. Ela gritou? Perguntei cansadamente. Não de imediato, disse ele honestamente. Primeiro ela apenas falou muito tempo. O que você compra para o Cohen? O que você leva-o para o seu lado? O que ela não pode mais confiar em você? E depois, ele disse a ela que faria uma proposta apesar de tudo, e que, se necessário, precisasse escolher entre o seu consentimento e a sua vida, ele escolheria a vida. Eu sentei-me na cadeira. E ela? A pior do que quando nos mudamos, suspirou o pai. Mas há uma diferença. Naquela época, todos estávamos em silêncio. Hoje, eles falam abertamente. Eu imaginei essa cena. A mãe, que estava acostumada a controlar cada movimento em casa, de repente ouve que suas orientações não são mais decisivas, que o filho bom cresceu. Ela disse que você o comprou por um safira, acrescentou ele. O que você sempre compra para as pessoas. É sua frase favorita? Disse eu. Eu disse que não é verdade, sussurrou o pai. Talvez seja tarde, mas eu disse. Foi a primeira vez em muito tempo que eu disse, e não eu calado. À noite daquele mesmo dia, eu imaginava como ela caminhava pela cozinha de sua casa, abria gavetas, sacudia as portas, arrumava os pratos para não começar a chorar. Como Cohen estava sentado em sua sala, segurando ainda o vazio do estojo e repetindo para si mesmo que tinha o direito a essa vida. O Natal eu passei no escritório até tarde. Oficialmente, porque havia trabalho a fazer. Não oficialmente, porque não queria pensar que, em um salão aconchegante de um restaurante, estavam preparando a mesa sem mim. Quando finalmente voltei para casa, já era tarde. As ruas estavam desertas. Apenas em alguma janela, as luzes de uma árvore de Natal estranha piscavam. Eu me despedi, entrei na cozinha, liguei a luz e vi que o telefone que deixei sobre a mesa estava sobrecarregado de mensagens não lidas, clientes, colegas, alguma espécie de e-mail de marketing e no topo uma mensagem de Cohen. Eu abri, na tela, uma foto. Um pequeno salão de restaurante que eu reconheci, paredes de madeira, luz suave, mesa com toalha branca. No centro da imagem, Mallory, sentada cobrindo a boca com a mão. No seu dedo anelar, um anel com o mesmo safira. Os olhos estão cheios de lágrimas, mas a sua sorrisa é como se nesse momento o mundo tivesse se reduzido a essa mesa e a essa mão. Abaixo da foto, uma única palavra, obrigada, e outra frase, eu vou contar tudo depois. Eu olhei para essa imagem por muito tempo, para como bem ela se vê, pelo que eu tanto lutei com a mãe, com ele, consigo mesma, para como limpo parece o resultado, sem saber o que está por trás. Teria sido fácil responder, escrever, parabéns, estou feliz por vocês, vocês estão bonitos, mas os dedos não ouviam. Eu lentamente bloqueei a tela e coloquei o telefone na mesa com a tela para baixo. A luz na cozinha de repente pareceu muito intensa. Desliguei-a e, sentada na escuridão, ouvi o silêncio em que, muito longe, um riso estranho ecoava de uma festa estranha. Eu ainda não sabia o que ele estava prestes a me contar, mas estava certa de uma coisa. Depois desse Natal para nossa família, não haveria mais o retorno ao velho esquema, onde a mãe decidia quem era necessário à mesa e quem apenas esperava no balcão do restaurante. Quase 2 anos haviam se passado sem um salto, mas sim com um movimento lento. Primeiro foram os poucos meses após aquele Natal, quando eu havia voltado a não ir para casa. Depois do casamento, para o qual fui convidada com educação, mas com a sensação de que eu era uma convidada e não parte da decoração, vieram novas tarefas, novos clientes, novas entrevistas, nas quais eu aprendi a não olhar para a câmera de mais tempo, para que, se a minha mãe estivesse assistindo, não pensasse que era dirigido a ela. Eu realmente mergulhei no trabalho, não como uma fuga, mas como uma maneira de me recompor.
as coisas se tornaram mais complicadas. Conflitos entre os cofundadores, falências em cadeia, processos em cada item, dos quais um negócio poderia ser prejudicado. Comecei a ser chamada mais frequentemente de aquela que toma decisões sem levantar a voz. Eu me acostumei a esse título tão facilmente quanto me acostumei a ser chamada de a filha sensata que explica tudo depois. A vida pessoal não desapareceu, mas deixou de ser algo que eu queria registrar no meu diário. Com Nolan, ficamos apenas no nível de colegas que, às vezes, bebevam algo após o trabalho e podiam compartilhar piadas escuras, sem temer ser mal compreendidos. Certa vez, ele sugeriu: podemos ir a algum lugar onde não falem sobre contrato. Você sabe de algum lugar assim? Perguntei. Ouvi falar de lendas, respondeu ele. Nós fomos ao cinema, onde eu pensava na estrutura do roteiro, e ele, sobre como o contrato do herói foi mal escrito, perdendo tudo. Nada de catastrófico nisso. Era apenas mais uma história que não se tornou grande. 1 ano após a proposta, Cohen e Mallory se casaram. O casamento foi exatamente como se esperava da sua combinação. Aconchegante, sem excessos, mas com os acordes certos. Eu estava sentada à mesa da família, diante do olhar da minha mãe, que escorregava por mim como se eu não estivesse lá. Quando foi a minha vez de fazer o brinde, eu não falei sobre a infância, não falei sobre como nós outrora corremos pela varanda, mas sobre o fato de que o casamento é um contrato, no qual não são tão importantes as condições escritas, mas sim a disposição de as cumprir, mesmo quando ninguém está controlando. As pessoas riam, Mallory chorava. A mãe fechou os lábios. Aqui estão algumas semanas e Mallory me escreveu ela mesma. Breve. Poderíamos tomar um chá juntos? Sentávamos-nos na sua cozinha, onde tudo era novo, escolhido com cuidado, sem história. A cadeira para bebê já estava ao lado, embora a criança ainda não tivesse nascido. Cohen me contou sobre os seus tempos difíceis, disse ela com cuidado. Não vou entrar em detalhes, mas quero que saiba, ele nunca falou mal de você, nem mesmo quando dizia que vocês se desentenderam. Isso não impediu que ele ficasse em silêncio por algum tempo. Respondi eu secamente. Ele tem medo, disse ela simplesmente, e não apenas dela, daquilo que poderia ser necessário escolher. Eu então pensei que o medo de escolher era uma doença familiar nossa. Quando nasceu a filha deles, meu pai ligou para mim. Você se tornou tia, disse ele, e a voz dele era como se ele quisesse dizer isso há muito tempo. Parabéns, respondi. Ela se chama Lillian, acrescentou ele. Como avó, dissemos ao mesmo tempo. Aquela manhã, minha mãe não ligou para mim, mas 1 semana depois recebi um recado dela. Se quiser ver a criança, estaremos em casa na próxima segunda-feira após o almoço. Sem emojis, sem como você está. Simplesmente um fato, eu olhei muito para esse texto. Em seguida escrevi, tudo bem. Na segunda-feira, eu estava parada no degrau conhecido, que afinal chamamos de casa, embora ele nunca tenha se tornado a casa da avó. O pai abriu a porta, abraçou-me com tanta força que senti o tempo todo em que nos víamos apenas em território neutro, em um café ou em um estacionamento. A mãe estava na cozinha, ela lavava pratos, embora houvesse poucos. O tom de seus ombros estava tenso. Olá, disse eu. Olá, respondeu ela, sem se virar. Entre nós pairava o cheiro de detergente e palavras não ditas. Onde está a Lillian? Perguntei. Na sala, respondeu a mãe. A Melória está alimentando. Ela pronunciou o nome da nora sem amargura. Isso já era um feito. A primeira vez que peguei a Lillian nos braços, me pareceu que estava segurando algo incrivelmente leve e ao mesmo tempo pesado, como um novo capítulo que alguém havia colocado em uma velha livro. Ela franzia a testa, esticou o punho até meu queixo. Olá, disse eu em voz baixa. Eu sou a tia advogada assustadora, sobre a qual eles contarão a ti um dia, em uma versão distorcida. Mallory sorriu.
A mãe fez como se não tivesse ouvido. Depois disso, houve mais alguns desses visitas agendadas. Primeiramente, eu vinha quando sabia que era mais conveniente para a mãe, para não parecer que eu estava invadindo seu cronograma. Ela então sentava conosco e de repente se lembrava de alguma questão urgente em outra sala. Às vezes fazia perguntas neutras, como está indo no trabalho, sem esclarecer se eu não havia piorado ainda. Одного разу вона відправила мені фото Ліліан у зимовій шапці зі підписом: «Порадь, будь ласка, як правильно оформити страховку на дитину. Тут стільки пунктів, що я боюся щось не так поставити». Це було перше порадь за довгий час, яке не містило звинувачень. Ми говорили про страховку 20 хвилин, вона не сказала нічого про «ти тепер на їхньому боці». Я нічого про Флінна, це було майже прогресом. Спільний обід, який ми врешті влаштували всі разом, виглядав як погано зрежисована сцена примирення, тільки без сценариста. À mesa estava a mãe, o pai, o Cohen, a Mallory com Lillian nos braços. Eu. A mãe nervosamente rearrumava os talheres. Se irritava quando alguém tentava ajudá-la. O pai mantinha conversas gerais sobre o tempo e a reforma da estrada. O Cohen ocasionalmente capturava meu olhar, como se estivesse verificando se eu ainda estava lá. A Mallory falava pouco, mas cada palavra dela era um apoio. Para ele, para mim, até mesmo para a mãe. Como está indo a sua vida profissional? Perguntou a mãe em algum momento, sem olhar diretamente para mim, mas para longe. Ah, tudo bem, respondi. Muito trabalho. E as viúvas? Tentou brincar ela e não saiu muito bem. Poderia ter tomado isso como mais uma agressão, mas pela primeira vez em muito tempo senti. Talvez seja sua tentativa de voltar ao assunto sem mergulhar nas velhas trincheiras. Não, disse eu, mas com parceiros que não podem se separar de maneira civilizada. Agora você é a mediadora? Rugiu o pai, tentando aliviar a atmosfera. Mais rápido, desmontadora, respondi. Chego quando já está tudo em pedaços e desmonto, para saber a quem vai dar cada coisa. A mãe fez um gesto de desaprovação, mas desta vez sem veneno. O importante é que você mesma tenha algo para si, disse ela. Eu não sabia se era preocupação ou mais uma pedra no meu saco. Talvez fosse tudo isso. Enquanto isso, Lily se arrastava até a cesta. O Cohen afastou-a, ajustou o lenço de babá na filha. Seus movimentos eram mais precisos do que antes. Ele não era mais aquele garoto que temia não atingir o padrão alheio. Era um pai que apenas tentava não deixar a tigela cair na cabeça da criança.